Em 1º de fevereiro de 1989, Marian Daniels, de 33 anos, foi encontrada sem vida em sua residência em Everett, Washington. Ela era portadora de deficiência intelectual e morava em uma casa de apoio. Mary foi morta com uma ligadura improvisada feita com sutiã, alça de bolsa e fio elétrico. Seu corpo foi descoberto pelo administrador do prédio, que havia entrado para cobrar o aluguel. A investigação inicial encontrou fios cortados e cabelos que não pertenciam à vítima. Apesar de alguns suspeitos, como o administrador e um vizinho chamado apenas Jojo, nenhum foi indiciado. Décadas se passaram sem solução. Em 2021, peritos conseguiram extrair DNA dos fios de cabelo coletados no local. No ano seguinte, o material foi comparado em bancos de genealogia e identificou Joseph Andrew, vizinho de Mary na época. Na época do crime, Joseph havia dito que não tinha relação próxima com a vítima e tinha álibi. No entanto, em 2025, ele foi localizado vivendo em Las Vegas. A polícia obteve uma garrafa descartada por ele em um restaurante, e o DNA coincidiu com o encontrado na cena do crime. Joseph, de 61 anos, foi preso em janeiro de 2025 e aguarda extradição para Washington. A fiança foi fixada em $2 milhões. Na manhã de 8 de março de 1998, a polícia de Toronto recebeu uma chamada sobre um corpo encontrado em um estacionamento na Carlton Street, próximo a Jarvis Street. A vítima era Donna Oglive, de 24 anos, natural das Filipinas, mas residente em British Columbia. Ela estava grávida de 4 meses e havia sido estrangulada até a morte. Donna já era mãe de uma criança e se sustentava com trabalhos pessoais para homens. Ela estava em Toronto havia apenas 5 semanas. Apesar de a polícia ter recolhido DNA na cena do crime, o caso ficou sem solução por mais de 20 anos. Em 2019, a equipe de casos arquivados fez um apelo público em vídeo. 2 anos depois, o caso foi relembrado em um podcast policial. Em 2022, as amostras foram enviadas para análise genética avançada. Em fevereiro de 2025, Ronald Ackerman, de 50 anos, foi preso no aeroporto Pearson, em Toronto, ao retornar de uma viagem. Ele era caminhoneiro em 1998 e, segundo a polícia, cliente de Donna na noite do assassinato. Ronald foi acusado de homicídio em 1º grau. As autoridades afirmaram que agora investigam seu histórico dos últimos 25 anos para verificar se esteve envolvido em outros crimes. No dia 18 de setembro de 1989, Beverly Vivell, de 30 anos, deixou o filho na escola em Canton Township, Michigan. Depois, ela teria adormecido dentro do carro, quando foi sequestrada, agredida e morta a tiros. Seu corpo foi encontrado à beira da estrada, em Washington County. Havia sinais de que suas pernas tinham sido atropeladas por um veículo. A polícia descobriu que a arma usada fora uma pistola calibre .45. Pouco depois, localizaram o carro de Beverly. O motor ainda estava ligado, a porta do motorista aberta e seus pertences, incluindo a bolsa, continuavam no interior. O crime ocorreu em cerca de 1 hora, entre as 8h30, quando deixou o filho, e 9h40, quando a polícia foi acionada. O filho de Beverly, Dallas Swanson, tinha 13 anos na época. Ele lembrou que a mãe estava em processo de divórcio e, como não podia levar o namorado para casa, às vezes permanecia no carro. Na ocasião, a polícia coletou DNA e fez um kit de amostras, mas não havia tecnologia suficiente para comparações. Testemunhas também eram escassas. Uma delas relatou ter visto um carro azul, semelhante a um Chrysler New Yorker, deixando o local em alta velocidade, mas nada foi confirmado. O caso ficou sem solução por mais de 30 anos. Em 2022, autoridades reabriram as investigações usando novas técnicas de genealogia genética. Em janeiro de 2024, especialistas conseguiram traçar o DNA do suspeito e reduzir a lista de possíveis culpados. As evidências apontaram para Buster Robbins, de 69 anos, morador de Almond, Michigan. Em setembro de 2024, investigadores coletaram itens usados por ele,
como canudos descartados, que confirmaram a correspondência genética. Robbins foi preso e acusado de crime. Dentro de sua casa, a polícia encontrou um carregador calibre .45. Sua esposa confirmou que, em 1989, ele possuía um carro semelhante ao descrito pela testemunha. Durante a audiência, sua defesa destacou que ele era pai, avô e bisavô, sem antecedentes criminais. Mas o filho de Beverly declarou que o mais doloroso foi pensar que o criminoso viveu normalmente por 35 anos, como se nada tivesse acontecido. O juiz determinou que Robbins aguardasse o processo sem direito à fiança. Em 21 de março de 1977, pouco depois das 7h30 da manhã, a polícia de Honolulu, no Havaí, foi chamada à escola secundária McKinley, após o corpo de uma estudante ser encontrado em um dos prédios. Dawn Momohara, de 16 anos, foi descoberta deitada de costas, parcialmente vestida, com um pano laranja firmemente amarrado em seu pescoço. Ela havia sido agredida até não conseguir suportar. Horrivelmente, a irmã de Dawn chegou à escola naquele dia sem saber que o corpo da jovem já havia sido encontrado. Ela foi chamada à diretoria e informada sobre o ocorrido. Logo depois, foi para a sala da banda da escola, onde colegas tentaram consolá-la. O professor de música, Grant Okamura, declarou ao jornal The Independent: os outros alunos tentavam confortá-la. Naquele momento, eu não tinha como dar aula. Como ter uma classe? Ela apenas ficou ali chorando. Dawn foi vista pela última vez no dia anterior, quando recebeu um telefonema de um homem desconhecido. Mais tarde, disse à mãe que iria ao shopping local encontrar amigos, mas nunca voltou para casa. Nos dias após sua morte, a polícia divulgou retratos falados de um suspeito e também a descrição de um veículo associado. Testemunhas relataram ter visto, na noite anterior ao crime, um Pontiac LeMans, modelo 1974 ou 1975, dentro do campus escolar, próximo ao prédio de inglês. Um homem foi visto perto do carro, mas nem ele nem o veículo foram identificados, e o caso esfriou nos anos seguintes. Por décadas, não houve avanços. Apenas em 2019 uma equipe de casos arquivados solicitou a análise de evidências, incluindo a roupa íntima da vítima. Em 2020, peritos conseguiram desenvolver um perfil de DNA. Em 2023, os investigadores receberam informações sobre dois irmãos que haviam sido entrevistados em 1977, poucos dias após o crime. Um deles, Gideon Castro, ex-aluno da escola, relatou que conheceu Dawn em um baile em 1976 e que a viu pela última vez em fevereiro de 1977. Seu irmão, William, também chegou a ter contato com ela. Em 2023, a polícia foi até Chicago, onde um dos irmãos morava, e coletou o DNA de um de seus filhos, mas não houve correspondência. Porém, o DNA de um dos filhos de Gideon Castro apontou ligação. O teste direto em Castro confirmou a compatibilidade. Em janeiro de 2025, Gideon Castro foi preso em um asilo em Mill Creek, ao sul de Salt Lake City, Utah, acusado em segundo grau. Até o fim de janeiro, aguardava extradição para Honolulu.